Fala galerinha, beleza? Aqui é o professor Érico Paganini novamente com mais uma aula de matemática para você passar no concurso de Escola de Aprendizes Marinheiros de 2021, tá pessoal? Nossa aula hoje é a continuação da primeira aula. Se você não assistiu, procura aí no Classroom que você vai encontrar lá a aula de conjuntos numéricos. Essa também vai ser uma aula de conjuntos numéricos que vai ter uma lista de exercícios relacionados só para ela. Então sugiro que após a aula você faça essa lista e se você não conseguir resolver, tire suas dúvidas comigo. Se não entendeu alguma coisa da aula, tire suas dúvidas comigo, que o mais breve possível eu vou estar respondendo. Tá, pessoal? Sem mais delongas, vamos iniciar a nossa aula de conjuntos numéricos, aula 2. O que nós vamos ver nessa aula, gente? Nós vamos ver isso daí, ó. Os conjuntos numéricos, aula 2. Vamos ver aí o que vai ser um conjunto universo, um conjunto unitário, um conjunto vazio, finito e infinito. E vamos ver o que são subconjuntos, ok? Vamos ver tudo isso daí nessa aula de hoje. Partindo do primeiro slide, nós temos aí o seguinte. Temos aí a definição do que vem a ser um conjunto universo. Um conjunto universo, para a gente falar de conjunto universo, na verdade a gente tem que estabelecer que isso daí só se dá em teoria de conjuntos, tá? Se dá em outras coisas também, mas por hora entenda que isso só se dá em teoria de conjuntos. Para você tentar entender, eu tenho que te dar um exemplo do que é um conjunto universo, porque o conjunto universo só vai fazer sentido quando eu fizer uma pergunta para você e você não souber a dimensão dessa pergunta. Exemplo. Olha a pergunta que eu faço aí no exemplo aqui. Ó. Por exemplo, se eu perguntar para você quantos livros diferentes existem com mais de 500 páginas, o que vocês me responderiam? Eu responderia a seguinte coisa. Pô, professor, depende do que você está considerando. Você está considerando o quê? A biblioteca da minha escola? Está considerando a Biblioteca Nacional? Está considerando a biblioteca da sua casa? Qual biblioteca você está considerando? Está considerando todos os livros que tem no Brasil? Então, a resposta é depende. Depende do quê? Depende do tamanho do seu conjunto universo. O conjunto universo que você está considerando. Então, tá aí a explicação. A explicação é que o conjunto universo ele é a totalidade daquilo que você considera como pergunta, como problema. Beleza? Gente, não tem mais o que explicar. Tem uma definição aqui que eu anotei. Ó. Vamos dar uma lida nela para ver se clarifica mais. Mas essa é a explicação aí de conjunto universo. Mas lendo aí essa explicação para clarificar mais ainda, ó, o conjunto universo é quando usamos linguagem de conjuntos. E ele é importante determinar ele porque ele é formado pela totalidade dos elementos e esse conjunto é chamado de conjunto universo. Então, quando a gente usa, vamos repetir aqui, ó. Quando nós usamos linguagem de conjuntos, é importante determinar o conjunto formado pela totalidade dos elementos. Esse conjunto é chamado de conjunto universo, tá? Então, ele não faz sentido se você pensar nele sozinho. Ele só aparece quando você tem uma situação, problema, que alguém te faz uma pergunta e você tem que levar em consideração qual conjunto universo você está desenvolvendo. Beleza, pessoal? Vamos passar para o próximo slide. No próximo slide aqui nós temos já conjunto unitário. Esse conjunto unitário aqui, ó, é bem intuitivo esse nome aí, unitário. Por quê? Porque nesse conjunto unitário, ó, o nome próprio já diz. Um exemplo que eu trago aqui de conjunto unitário. O conjunto unitário ele vai ter um elemento só. Exemplo de conjunto unitário, o conjunto dos satélites naturais da Terra. Aí está aqui o conjunto. O conjunto de satélites é a Lua. A Terra só tem um satélite natural. Conjunto de estrelas da Via Láctea. Só tem uma, é o nosso Sol. Conjunto de empresas que fabricam iPhone. Só tem uma empresa, que é a Apple. Beleza, pessoal? Então, um elemento só, ele sozinho, ele consegue ser um conjunto. Ok? Beleza? Entendido o conjunto unitário? Vamos para o próximo aqui. Conjunto vazio. Conjunto vazio, ele é menor ainda que o conjunto unitário. Ele é um conjunto que não tem elemento nenhum. Poxa, professor, mas como assim um conjunto que não tem elemento nenhum, um conjunto que não tem nada? Como que eu posso chamar isso de conjunto? Gente, é importante vocês absorverem isso aqui, entender que isso aqui foi estabelecido por causa de operações com conjuntos. Vão haver determinadas operações em conjuntos, no qual não vai fazer sentido se eu não houver um conjunto unitário, se eu não houver esses dois símbolos aí para representar um conjunto, desculpa, um conjunto vazio. Falei unitário, mas é vazio. Corrigindo, conjunto vazio. Vão haver determinadas operações que, se eu não considerar um conjunto vazio, elas não vão fazer sentido algum em matemática. Então, eu vou representar esse conjunto vazio, que é um conjunto que não tem elemento nenhum, por esses dois símbolos aí, ó.
uma bolinha com um traço no meio, na diagonal, e duas chaves fechadas, sem nada dentro, tá? Esse é o conjunto vazio. Vamos que vamos. Entendido aí a ideia de conjunto vazio, vamos para conjunto finito e conjunto infinito. O que é um conjunto finito? Um conjunto finito é um conjunto no qual eu consigo contar, eu consigo definir, determinar quantos elementos esse conjunto tem. Eu consigo dar um número. Quantos elementos, por exemplo, tem esse conjunto aqui? Ó, esse conjunto aqui de cima aqui tem 3 elementos. O elemento 2, o elemento 4 e o elemento 6. Que são os pares entre 0 e 8. 2, 4, 6. É um conjunto finito, não tem mais elementos do que isso. Ao passo que eu também posso ter conjuntos infinitos, que têm infinitos números. Como que eu tenho isso, professor? Ó, exemplo aí, ó, conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais é o primeiro conjunto que o homem descobriu, tá, pessoal? Depois eu vou explicar isso daí com mais calma, mas é o primeiro conjunto que se tem noção de que o homem descobriu esse conjunto dos números naturais aqui, ó. Que conjunto é esse? É o conjunto formado por essa sequência numérica aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim sucessivamente. Esse conjunto tem fim, gente? Ele tem fim? Ele acaba? Ele não acaba, ele só acaba, sabe lá Deus onde, tá? Então, por isso ele é um conjunto infinito. É impossível determinar o número de elementos dele. Então, o número aqui é indeterminado. Não tem como eu determinar quantos elementos tem esse conjunto, tá? Entendido aí a ideia de conjunto infinito? Vamos para o próximo slide. O próximo slide eu já trago aqui um exercício, que é um exercício que eu vou resolver. Ele é um exercício resolvido, que eu já resolvi ele, mas vamos resolver ele aqui juntos, ó. Vamos ler ele aí, ó. Sejam os conjuntos alfa, ó. Conjunto alfa aqui, ó. X é um número tal que compreendido entre 6 e 8. É um número par, desculpa, compreendido entre 6 e 8. Conjunto B aqui, ó. X tal que X é um número primo positivo. Beleza, próximo conjunto, conjunto C. X tal que X é número ímpar e par ao mesmo tempo. São os conjuntos que ele está descrevendo para a gente. Nós vamos fazer uma análise depois. Olha o exercício que ele vai pedir. Ó. Conjunto D. Ó. X tal que X é país da América do Sul onde não existam praias. Beleza, pessoal? Então esse aqui vai exigir da gente um conhecimento de geografia, tá? Mas vamos resolver. O que ele pede aqui na questão? Ó. Classifique em verdadeiro ou falso. Vamos lá. Aí, letra A, alternativa A. Aí, ó. O conjunto A é unitário? O conjunto A é unitário, pessoal? Ó, X tal que X é um número par compreendido entre 6 e 8. Gente, existe algum número par entre 6 e 8? Eu desconheço. 6 é par, depois do 6 vem 7, 7 é ímpar, depois do 7 vem 8. Então, entre 6 e 8 não tem número par. Então, isso aqui é falso, tá? Entre 6 e 8, nós temos um conjunto vazio, na verdade. Não é um conjunto unitário, não. Então, a letra A é falso. Letra B. O conjunto B é vazio? X tal que X é um número primo par positivo. Aqui, ó, conjunto B, ó, primo par positivo. Se você não conhece quem são os números primos, os números primos são os números que você só consegue dividir eles por 1 e por ele mesmo, tá? No caso aí, ó, só há um número primo par, tá? Que é o número 2. O número 2, ele é um número primo que ele é par. Ele é o único par que tem que ele é positivo, tá? Então esse conjunto aqui, ele não é vazio, ele na verdade, ele é um conjunto unitário. O B é unitário, então aqui também é falso, tá? Alternativa C. Desculpa, alternativa C. O conjunto C é vazio? Vamos lá, o conjunto C é composto pelos elementos X, tal que X é ímpar e par ao mesmo tempo. Opa, tem como algum número ser par e ímpar ao mesmo tempo? Não tem como. Tem como. Eu desconheço um número que é par e que é ímpar ao mesmo tempo. Isso não existe, tá, pessoal? Então, esse conjunto é vazio. Então, essa alternativa é verdadeira, tá? Porque esse conjunto aí não existe, é vazio. D, alternativa D. O conjunto D é unitário? Ó. O conjunto D é formado pelos elementos X, tal que X é país da América do Sul onde não existam praias. Aí vamos lá, ó. Vamos no nosso mapa aqui, ó. Nosso mapa da América do Sul. No nosso mapa da América do Sul, só tem 2 países aí, ó. 2 países que são a Bolívia e o Paraguai, que eles não têm praias. Opa, então esse conjunto D aqui, ele não pode ser unitário, porque tem 2 elementos, Bolívia e Paraguai, beleza? Então isso aqui também é falso. Acompanharam aí, pessoal?
Viram que não é difícil de resolver e viram como que clarifica para a gente as coisas, resolver o exercício? Espero que vocês tenham entendido. Vamos para a próxima questão, vamos para o próximo tópico aí, que são subconjuntos. Essa é uma parte um pouco mais difícil de entender, mas aquilo que eu disse é sempre válido. Se você não entendeu, traz para mim que eu vou tirar as dúvidas de vocês. Mas vamos tentar entender o que é um subconjunto, tá? Pessoal, um subconjunto, vamos dar uma lida na definição aí, depois eu explico. Um subconjunto, gente, ele vai ser um conjunto que está dentro de um conjunto. Pô, professor, como assim? Vejam graficamente, vejam esse gráfico aí, ó, esse gráfico que está, esse desenho desse retângulo aqui que está na figura. Esse é um gráfico onde nós temos um conjunto U, que é o conjunto universo da situação. Dentro desse conjunto U nós temos aí de marrom conjunto B, e de um verde bem esquisito aí, dentro do conjunto B nós temos um conjunto A. Aí eu pergunto para vocês, se um subconjunto é um conjunto menor, é um conjunto que está dentro de outro conjunto, eu posso dizer então que A é subconjunto de B e B é subconjunto do conjunto universo, tal como A também é subconjunto do conjunto universo. Vamos ler a definição aí, ó. Se um conjunto A é tal que todos os seus elementos também são elementos de um conjunto B, dizemos que A está contido em B. Olha aqui, ó. A está contido em B, a nomenclatura simbólica aqui, ó. Então, esse Czinho aí, ó, A está contido em B. É assim que a gente vai fazer a leitura, tá? Então, se A é um conjunto que está dentro do conjunto B, A está contido em B. Essa é a nomenclatura. Ou a gente pode dizer que B contém A, como está escrito aí, ó. E essa é a nomenclatura de B contém A. É um Czinho ao contrário. B contém A. Ou podemos dizer ainda que A é um subconjunto de B, ou seja, A está dentro do B. Olha graficamente aqui, ó. Deixa eu mudar a cor do pincel aqui para o branco, que nós vamos riscar aqui, rabiscando. Ó. O conjunto A, que é esse conjunto que eu estou pontilhando aqui, ó, todos os elementos dele também estão dentro do conjunto B. Então, ele é um subconjunto de B. Ou seja, o que está escrito aqui, ó, A está contido em B. Beleza? De tal forma que, ó, o conjunto B, vamos pegar o branco aqui de novo, ó, a tinta branca, ó, o conjunto B, todos os elementozinhos dele, ó, estão no conjunto universo, ó, estão no conjunto U, ou seja, eu posso escrever que B está contido em 1, é o que está escrito aqui nessa frase matemática. Da mesma forma, A que está dentro do B também está em 1, isso é lógico, tá, gente? É lógica. Se o A está dentro do B e o B está dentro do U, o A também está dentro do U. Então é isso que está escrito aqui. O A está contido em U. Entenderam, gente? Não é difícil de entender isso, não. Tá? É como se a gente fosse no supermercado e colocasse uma sacola dentro da outra, sendo uma sacola um conjunto, e a sacola que abraçou essa outra é uma sacola maior, também é um conjunto maior. Tá? Observações aí. Ó. Observação número 1. Se eu tenho um conjunto... Desculpa, a primeira observação aí, ó. Um conjunto A, ele sempre vai estar contido dentro dele mesmo. Professor, como assim, ó? Se eu tenho um conjunto A, então, ó, um conjunto A desse tamanho aqui, ó, graficamente, esse é o conjunto A. Todos os elementos do A estão aqui dentro, ó. Eu posso dizer que o A está contido dentro dele mesmo? Posso. Por quê? Porque se eu estou abarcando os mesmos elementos, o A também está contido em A. Então, é isso que está dizendo aqui na observação 1, nessa observação aqui. Ó. Beleza? Segunda observação. Admite-se o conjunto vazio dentro de qualquer conjunto. Opa, isso aí é importante. Se existe o conjunto vazio, que a gente viu na aula anterior, nos slides anteriores, eu vou estar admitindo, então, que esse conjunto vazio, que é um conjunto que não tem nada dentro, ele está dentro de qualquer conjunto. Por quê? Porque ele é menor que qualquer conjunto, gente. Qualquer conjunto que tenha pelo menos um elemento é maior que o conjunto vazio, que não tem nenhum. Então, o conjunto vazio, ele está dentro de qualquer elemento. Então, eu posso escrever assim, ó, o conjunto vazio está contido no conjunto A, por exemplo. Ou posso dizer, o A contém conjunto vazio. Beleza? O A contém um conjunto vazio. Desenhando melhor aí. Deixa eu desenhar dentro do escopo aqui da nossa ferramenta. O conjunto A, desculpa, volta.
Aí, o conjunto A contém o conjunto vazio. Agora melhorou. O conjunto A contém o conjunto vazio. Aqui em cima é o conjunto vazio está contido em A, e aqui é o conjunto A contém o conjunto vazio. Beleza, pessoal? Entendido? Vamos para o próximo exercício resolvido, então. Logo depois dele, nós vamos para... Eu vou deixar para vocês, na verdade, logo depois dele a nossa aula se encerra, e eu vou deixar para vocês, na verdade, a lista de exercícios. Vocês resolvam e me procurem caso vocês tenham dúvida. Vamos lá. Exercícios resolvido de número 2. Vamos pegar uma cor azul aqui para resolver esse exercício, que ele também é de verdadeiro e falso. Eu gosto desses exercícios de verdadeiro e falso, porque eles acabam clareando a nossa mente para aquilo que a gente não entendeu. Vamos lá. Sejam os conjuntos A, que tem o elemento A dentro, o conjunto B, que tem os elementos A e B, o conjunto C, que tem os elementos A, B e C, e o conjunto D, que tem os elementos A, B e D. Aí vamos lá, classifique em verdadeiro ou falso. Alternativa A, o A está contido em B? Verdadeiro, porque o B ele tem os mesmos elementos de A e tem um elemento a mais. Alternativa B, o B está contido em A? Isso aqui é falso. O B não tem como estar contido em A, porque o B tem esse elemento aqui, ó, que ele não está no A. Então o B não está contido no A. Alternativa C, o conjunto B ele está contido no conjunto C? Isso é verdadeiro, porque o conjunto C ele tem todos os elementos que o B tem e tem um elemento a mais, que é o elemento C. Então é verdadeiro. Alternativa D de dado. O conjunto C está contido no conjunto D? Opa, isso aqui é falso. Por quê? O conjunto C e o conjunto D, eles são diferentes. Eles têm apenas dois elementos iguais, que é o A e o B. Mas o elemento C e o elemento D, eles não têm isso em comum, tá? Então são conjuntos diferentes. Então a gente não pode dizer que um está contido dentro do outro. Alternativa E, o conjunto B está contido no conjunto D? O conjunto B está contido no conjunto D? Isso aqui é verdadeiro. Por quê? Porque o conjunto D tem os mesmos elementos que o conjunto B, que é o A e o B. Beleza? Então o conjunto B está contido ali dentro. Alternativa F, o conjunto D está contido em A? Jamais, não tem como. O conjunto dele é muito maior que o A, então não tem como você colocar ele dentro do A. O A só tem um elemento, o D tem 3. Tá? 3 elementos o D tem, então não tem como você colocar o D dentro do A, então falso. Beleza? Esse raciocínio você pode seguir. Se eu consigo colocar um conjunto dentro do outro, né, talvez ele caiba. Agora, se eu não consigo colocar de forma alguma, por quê? Porque eu tenho mais elementos que não sejam repetidos, é porque ele não tem como conter ele dentro daquele conjunto, tá? Beleza, pessoal? Essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham aproveitado a aula, que vocês tenham gostado. Não deixe de tirar dúvidas, tá? Não existe pergunta idiota. Eu costumo dizer para meus alunos que existem idiotas que não perguntam, tá? Não seja assim. Pergunta para mim, vem comigo que você vai ser aprovado. Valeu? Tamo junto.